Meus irmãos, a paz do Senhor, irmãos, estão bem? Quem vos fala é o Davis, pastor da DSM Jardim das Rosas, e estamos aqui em mãos a palavra do Senhor, a qual quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Livro do Gênesis, capítulo 21, vou ler do versículo 8 até o versículo 14. Palavra de Deus que diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu estas palavras muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que Abraão tinha uma promessa de Deus, de ter um filho. Sara tinha também a promessa de Deus de gerar um filho. Sara era uma mulher estéril. Sara não tinha como ter filho. Mas Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara. E essa passagem é uma passagem muito conhecida, uma passagem a qual os irmãos já conhecem, então eu não quero percorrer na história inteira. Mas a palavra de Deus diz que Isaque nasce. Isaque é o menino desejado. Isaque é o menino a qual Sara sempre desejou. Abraão sempre desejou. E quando tinha mais ou menos 3 anos, era normal antigamente que quando o menino desmamasse, havia festa, fazia festa. E eles fizeram uma grande festa, um grande banquete, porque o menino Isaque desmamou. E a palavra de Deus diz que eles estavam felizes, festejando. Mas o meio-irmão Ismael foi e zombou do menino. E Sara, sua mãe, viu. Talvez porque Ismael se sentiu enciumado, talvez porque Ismael era o único filho, talvez Abraão andasse para onde fosse, levava o menino, então o menino se sentia só ele era o único filho. Mas quando vem Isaque, de repente ele se sentiu enciumado. Sara vê essa situação e não gosta, chama Abraão e fala: Abraão, meu esposo, não quero mais essa mulher, essa serva, com o seu filho aqui em nossa casa mais. E Abraão fica preocupado, porque ela não quer mais dentro de casa ela. Mas Deus consola Abraão e fala: não, tudo que sua esposa disse, fazei. Porque de Abraão farei uma grande nação, mas desse menino, filho da egípcia, também será uma grande nação. De Ismael será também uma grande nação. E a palavra de Deus diz que não demorou muito. Abraão pega um pouquinho de água, um pouco de pão, dá para Agar e dá também para Ismael.
E a Bíblia diz no versículo 14 assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros, também lhe deu ao menino, e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. A palavra diz que Agar sai errante pelo deserto. Deserto é um local a qual não queremos enfrentar, mas os desertos da vida, sempre passamos pelo deserto da vida, mais cedo ou mais tarde, sempre passamos pelo deserto. O deserto, ele é uma aula, ele é uma escola, e a gente aprendemos no deserto. O deserto de Deus, a gente pode até não entender o que está acontecendo no começo, mas a gente vai sempre entender lá no fim. Agar sai errante pelo deserto. Às vezes a gente passa por algumas situações na nossa vida e a gente se encontra que nem Agar, errante pelo deserto. Deserto, ele tanto faz ir para a direita e para a esquerda, ir para frente e para trás, porque o deserto, ele não tem lado. O deserto, ele não, se você não tiver uma ajuda, uma bússola, alguma coisa para te orientar onde você está, tanto faz você para um lado, para o outro, você não sabe para onde está indo, porque deserto não tem direção, deserto só tem areia. E às vezes a gente se encontra nessa situação, a gente encontra no deserto da nossa vida. Talvez você que está vendo agora esse vídeo, se encontra também como Agar, no deserto. Se encontra no deserto da vida, sem o que fazer, que atitude tomar. Estamos em épocas difíceis da nossa vida, estamos em épocas de pandemia, uma época difícil, onde muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam a saúde, e às vezes a gente se encontra que nem Agar, errante pelo deserto. Que atitude tomar? Que decisão tomar? Quando a gente se encontra no meio do deserto, o que fazer quando estamos no deserto? Quando se esgotou tudo o que a gente esperava, tudo aquilo que a gente tinha em mãos se esgotou. A palavra de Deus diz que Agar vai andando juntamente com seu filho Ismael, mas passa-se o tempo, a água acaba, o pão acaba, e eles não sabem o que fazer. E eles começam a andar, começam a caminhar. E o sol do deserto é um sol castigante, é um sol muito quente. De noite é um lugar muito frio. Não é um lugar apropriado para andar, não é um lugar apropriado para morar. A palavra de Deus diz que quando acaba a água, quando se acabam os recursos, de repente você está ouvindo essa palavra e se encontra na mesma situação, acabou os seus recursos, você não sabe o que fazer. Coloque tudo na mão de Deus, porque tudo, quando colocamos nas mãos de Deus, Deus nos dá a direção. Deus, Ele é a nossa bússola. A direção é sempre melhor do que a velocidade, porque não adianta você ir rápido, porque se você estiver indo para um lugar errado, se estiver indo para a direção errada, não importa a velocidade, o que importa é a direção. Então, que a gente possamos estar sempre na direção certa. A direção certa é os caminhos onde o Senhor nos orienta. Pedimos orientação para Deus, porque os desertos vêm para todos. Se a gente não pedir orientação para Deus, a gente não sai do deserto. O tempo do deserto é a gente que determina o tempo que a gente ia passar no deserto. Às vezes a gente vê que pessoas passam tanto tempo no deserto, outras pessoas passam mais rápido pelo deserto. Porque a gente temos que ver como estamos enfrentando o deserto. Quando a gente se humilhamos nos pés do Senhor, Deus nos dá uma direção. Deus sempre dará uma direção. A palavra de Deus diz que quando acaba tudo, se esgotou, Agar não queria ver o seu filho morrer, deixou debaixo de uma árvore, e como se fosse de um tiro de flecha, a mais ou menos uns 800 metros, e vai andando para não ver o menino morrer. A situação daquela mãe, o desespero daquela mãe, para não ver.
mas a providência de Deus chega no momento e na hora certa. Ela vai andando, mas parece um anjo e fala: Agar, Agar, para onde você vai, Agar? Deus ouviu o clamor do menino. Quando a gente estamos no meio do deserto, o deserto nos deixa cego. O deserto faz com que a gente não venha enxergar as coisas. Mas a palavra de Deus diz que Deus abre os olhos de Agar e a providência estava muito próxima. Ela olha para o lado e vê um poço. A providência de Deus chegou. Eu não sei qual é o momento que você se passa na tua vida, mas é momento de Deus entrar com providência na tua vida. Você pode estar até junto da mesma forma que estava Agar, perdida no deserto, errante pelo deserto, mas pode no meio do deserto que a gente se aproxima de Deus. É no meio do deserto que Deus nos chama para se aproximar mais dele. É no meio do deserto que a gente começa a clamar mais. É no meio do deserto que Deus quer que a gente tenha mais proximidade dele. Todos nós precisamos passar pela escola do deserto. O deserto é uma lição para nós. Então, a gente temos que aproveitar e aprender com o momento que estamos passando pelo deserto, porque tem pessoas que passam pelo deserto e não aprendeu nada no deserto. Mas que a gente possamos passar pelo deserto e saber usufruir, aprender com o deserto. Porque o deserto nos ensina, o deserto é uma escola. Então, meus irmãos, se você está passando pelo deserto, saiba que Deus é a bússola. Se aproxima mais de Deus, que Deus tem sempre providência. Deus ouve a voz daquele menino. Agar pega a água, leva para o menino, se alimenta, porque Deus tem providência. Fica com essa palavra, porque Deus também tem providência para você. Amém? Essa é a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Deus tem sempre providência. Amém? Deus abençoe. Fique com essa palavra. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Glórias a Deus. Estamos aqui voltando. Quero fazer meus agradecimentos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Deiró de Andrade, a sua esposa, a pastora Ana Suzy, toda a sua família. Deus abençoe muito. Sou feliz e muito grato por fazer parte desse lindo ministério. Quero fazer o convite. A gente estamos ali no Jardim das Rosas, Rua Nancy Rocha, 722, estamos ali, amém? É uma bênção, você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe, Deus abençoe, glória a Deus.